E paz, irmãos, mais uma vez estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Vivemos um momento muito triste, um momento mundial, onde as pessoas vivem momentos de tristeza, com familiares contaminados pelo coronavírus. E muitos se perguntam, né, por que Deus permite certas coisas? Por que Deus não faz cessar a ação do vírus? Muitas vezes nós procuramos respostas em Deus, mas a resposta está em nós, está nos homens, está no povo, está na igreja. A resposta muitas vezes àquilo que nós sofremos, àquilo que nós passamos, não está na ação de Deus ou na falta de amor de Deus, ou porque Deus é um Deus vingativo, é um Deus que quer pesar a mão sobre a humanidade, muito pelo contrário. João 3,16, ou seja, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo, que deu seu Filho, seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, tudo, todos, de tal maneira, com tamanha intensidade, que deu seu único filho, ou seu filho unigênito, ou seja, seu bem mais precioso, para que todo que nele crê, é preciso apenas crer, não pereça, o maior sofrimento, a separação eterna de Deus, mas tenha vida eterna, a maior dádiva, a maior bênção que o homem pode receber, que é viver para sempre com Deus, né? Ainda que morra, ele viverá, e viverá a vida eterna com o Senhor. Então, muitas vezes a gente fica perguntando por que Deus permite, por que Deus age assim, mas na verdade, tudo que nós vivemos de ruim é consequência do afastamento do homem, do amor de Deus, da presença de Deus, da rejeição do homem ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que nos amou, ao Deus que nos fez. Deus não fez o homem para que o homem vivesse afastado dele, muito pelo contrário. A palavra do Senhor nos ensina que no Éden, ao final da tarde, Deus ele andava com Adão no jardim do Éden, já mostrando que o nosso Deus era um Deus de relacionamento e que a sua criação especial havia sido feita para se relacionar com Ele, para ter um relacionamento íntimo e estreito com Ele. E eu gostaria de convidar você, então, nesse dia, para você abrir sua Bíblia, lá no profeta Abacuque, já no capítulo 1, e nós vamos ler aí alguns versículos, para que a gente possa meditar, e aí a gente precisa entender um pouco desse contexto. O povo de Deus havia se afastado de Deus, havia se afastado das orientações dos profetas. O povo de Deus já não cumpria mais a lei do Senhor, já não guardava mais o sábado. O povo de Deus ele havia totalmente se afastado daquilo que era a orientação de Deus para o seu povo. E então o profeta Abacuque ele começa a clamar a Deus, a orar a Deus, pedindo que o Senhor, talvez em seu coração, ele entendesse isso, que o Senhor pudesse intervir e fazer o povo de Deus se voltar para Deus mais uma vez. Veja o que diz o capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Há uma queixa de Abacuque com o Senhor, ele acredita que Deus não está ouvindo a sua oração. E muitos de nós, talvez hoje, vendo a situação do mundo, orando e clamando, sintam a mesma coisa. Parece que Deus não está ouvindo a minha oração ou a sua oração. Mas Deus está ouvindo a nossa oração. Tudo que nós temos sofrido não é consequência da falta do amor de Deus ou porque Deus é um Deus vingativo. Tudo é consequência do afastamento do homem, daquilo que Deus tem feito e quer fazer através da vida do homem, a rejeição do homem ao seu Deus.
Assim como nessa época o povo de Deus se afastava dos preceitos de Deus, das orientações de Deus, dos ensinamentos de Deus, já não queriam mais ouvir os seus profetas. Nos dias de hoje, vemos muitas pessoas na igreja, pregamos e falamos e orientamos a palavra e a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, mas muitos se afastam, muitos ouvem, ou melhor, escutam, mas não ouvem, não transformam essas palavras em procedimentos em suas vidas. Muitos vivem uma vida diferente daquilo que Deus quer para eles. E quando vem o dia da tribulação, da luta, então culpam a Deus. O homem continua culpando a Deus pelo fato do próprio homem ser culpado do seu afastamento, pois Deus sempre esteve presente, Deus nunca esteve ausente. Deus sempre quis que o homem se aproximasse dele. Deus sempre quis ter um relacionamento estreito com o homem. Mas o homem sempre quis ser Deus de si mesmo. O homem sempre quis encontrar respostas na razão e não na fé. O homem, por mais que Deus tenha criado tudo e toda a criação de Deus seja perfeito, apesar de Deus ter represado as águas do mar e só de olhar para o mar nós não entendemos como as águas não avançam, nós moramos num planeta onde a maior parte é de água, mas a água está represada. Mesmo sabendo que foi o próprio Deus que represou as águas do mar, que fez o céu, que fez as estrelas e chama cada uma delas pelo nome, que conhece cada planeta criado, até mesmo aquele que nós não conhecemos, que fez o sol, que fez a lua, o homem mesmo assim não se volta para Deus. O homem mesmo assim continua querendo ser Deus de si mesmo, escolhendo para si os seus próprios caminhos, mergulhado no seu próprio pecado, avançando de forma iníqua. O homem continua sendo homem e rejeitando a Deus. E muitas vezes a gente fica se questionando: por que, Senhor, o sofrimento no mundo? O sofrimento do mundo é em função desse homem caído, é em função desse homem que rejeita o amor de Deus, que acha que pode viver sem Deus. Todo homem, independente de crente ou não, ele sabe que antes, no caso dos crentes, antes de conhecerem a Jesus, eles tinham um vazio imenso, um vazio infinito dentro de si. Todo homem sabe que em algum momento ele percebeu isso. Esse vazio infinito que o homem tem dentro de si só pode ser preenchido por um Deus infinito. Não pode ser preenchido por coisas materiais, por uma boa casa, um bom carro. Tudo isso não é pecado você ter, mas isso não vai saciar a sede da tua alma. Isso não vai preencher o vazio que você tem dentro de você. Temos de parar de culpar a Deus pelas mazelas da sociedade e entender que o homem é o único culpado. Deus tem bênçãos para todos nós. Deus tem bênçãos para a minha vida e para a sua vida. Abacuque clamava ao Senhor dizendo: Senhor, será que tu não ouves? Porque tu me fazes ver a iniquidade, a injustiça. Homens que não te servem, eles vivem uma vida melhor do que o teu povo. Mas esse era um olhar meramente humano, um olhar de um homem limitado. Deus, ele continua no céu e continua abençoando a vida daqueles que creem nele, daqueles que se voltam para ele. A paz que habita em nossos corações o mundo não pode ter se não for através de Jesus Cristo. Amados, precisamos entender que é o homem quem se afasta de Deus, mas Deus nunca se afastou do homem. Senão ele não teria um plano de resgate para todos nós. Ele tem um plano de resgate para a sua vida e para a minha vida. Ele quer resgatar você. Ele quer tirar você do mundo, fazer você filho de Deus e depois te enviar de volta ao mundo para que você proclame as maravilhas do Senhor. Abacuque, ele ora, pede por socorro, pede por salvação. Talvez a intenção dele fosse que Deus resgatasse esse povo. Mas a resposta do Senhor muitas vezes não é a que nós esperamos. Nós não entendemos os planos de Deus. Mas os planos de Deus são planos de amor, não de dor, não de sofrimento. Veja a resposta que Deus deu a Abacuque.
Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Ou seja, Deus está dizendo a Abacuque, eu entendi, eu ouvi o seu clamor, mas o que eu estou enviando contra vocês é uma nação poderosa, temível, que por onde passa destrói tudo e todos. E é claro que Abacuque não vai entender como um Deus justo, fiel, um Deus verdadeiro, um Deus de amor, pode usar um povo ímpio para corrigir o seu próprio povo. Amados, não entendemos mesmo os planos de Deus, mas Deus não nos chama para entender o seu agir, os seus planos, os seus propósitos. Não podemos alcançar ou compreender como Deus age, quem Deus é. Na sua totalidade, não existe essa possibilidade para nós. O que Deus nos chama para fazer é crer e confiar, ter fé nele e acreditar que ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Ainda que você não entenda o porquê do coronavírus, ainda que você não entenda o porquê de tantas mortes, ainda que você não entenda o porquê você recebe a notícia de um crente, de um homem de Deus, de um pastor ou de um servo do Senhor, foi acometido pelo coronavírus e até perdeu a sua vida. Você talvez não entenda isso, eu não entendo isso. Mas uma coisa eu sei e posso compartilhar com você. Deus não perde o controle no meio do caos. Deus continua no governo da sua criação. E ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda as ações de Deus, ainda que eu não entenda o porquê que o ímpio prospera, ainda que eu não entenda o porquê de muitas coisas, isso não muda a minha fé. Isso não deve mudar a sua fé. Volto a dizer a você, meu amado e minha amada, Deus não nos chama para entender, Deus nos chama para crer. Deus nos chama para confiar. Deus nos chama para adorá-lo, independente da circunstância que estamos vivendo, se é de alegria ou de tristeza. Deus nos chama para ter a certeza de que tudo que Ele faz é bom e tudo que Ele faz é bom. Você precisa crer nisso, eu preciso crer nisso. Todos os dias das nossas vidas nós precisamos entender que Deus é bom e Sua misericórdia dura para sempre. E tudo que Ele permite que aconteça, Ele não permite para que o homem sofra, mas para que o homem entenda que existe um Deus todo-poderoso que o ama e que quer salvá-lo. Um Deus que quer viver a vida eterna ao lado da sua criação especial. Amados, meus amados irmãos, talvez Abacuque então ficasse assustado. Eu ficaria. Certamente ele ficou sem entender como pode, Senhor, tu usastes um povo ímpio para repreender o seu próprio povo. Muitas vezes Deus usa situações que nós não compreendemos, amados, para corrigir o seu próprio povo, ou para fazer com que aqueles que ainda não são o seu povo olhem para Ele e entendam que Ele é Deus soberano, que cura, que salva, que liberta, que transforma e que Ele deseja transformar a vida dos homens. Muitas vezes, e nós sabemos disso, o nosso coração fica muito mais quebrantado, muito mais receptivo quando nós estamos diante de uma situação de impossibilidade, de incapacidade. Amados, Deus nos leva a uma situação de impotência e incapacidade, para que nós entendamos a nossa pequenez, que nós não somos nada, mas para que a nossa compreensão seja de que Ele é tudo, de que Ele é soberano, de que Ele pode sim fazer cessar o coronavírus, de que Ele pode sim permitir que os médicos criem um medicamento que possa curar, ou Ele pode curar diretamente. Mas que muito mais importante do que tudo isso é crer que Ele nos amou tanto que enviou o seu próprio Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sofrimento, ele não é um fim em si mesmo, mas ele é um meio
para que o homem entenda que existe um Deus soberano que o ama e que quer resgatá-lo e que quer recebê-lo de braços abertos, assim como um pai que recebe o seu filho de volta, com alegria, com festa. Deus nos ama, amados. Deus nos ama. Abacuque, diante dessa resposta do Senhor, ele faz aquilo que todo crente deve fazer. Capítulo 2, versículo 1, ele diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Ou seja, Abacuque ele faz uma segunda queixa ao Senhor, dizendo: Senhor, como pode o Senhor usar um povo ímpio para corrigir o seu povo? Mas mesmo sem compreender, ele fica de sentinela e aguardando no Senhor. Eu aguardo no Senhor e digo a você: aguarde no Senhor. Tenha fé. Saiba que Deus está no controle dessa situação, da sua vida, que a sua vida é preciosa para o Senhor, que Ele te ama e que Ele jamais vai te abandonar, que Ele jamais vai me abandonar. Não precisamos ter medo, precisamos ter fé. E ainda que a gente não compreenda certas coisas que Deus faz, precisamos saber que Ele está no controle. Veja, o Senhor então vai dar uma ordem a Abacuque. Lá no capítulo 2, no versículo 2, diz assim: então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. E é muito engraçado a gente ver que aqui o pessoal de marketing, não é? Que criou a questão dos outdoor. Aqui o Senhor já colocava mensagens como em outdoor, para que as pessoas entendessem, pudessem estar num local visível, não é? Mas é muito interessante porque o Senhor fala de um tempo designado. Existe um tempo designado para todas as coisas. Para cessar a ação do coronavírus, existe um tempo designado para aquilo que você tem pedido ao Senhor acontecer na sua vida. Existe um tempo designado para que o seu filho se converta, para que o seu marido se converta, para que a sua esposa se converta. Existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. Nada vai acontecer antes do tempo ou depois do tempo. Há um tempo designado para todas as coisas, amados. E o Senhor diz, Ele fala do fim e não falhará. O tempo que Deus determinou para que a ação do coronavírus termine no mundo não vai falhar. Vai cessar na hora em que Deus determinou, porque Ele é soberano, porque Ele é Deus. Porque o propósito com a ação desse vírus, ou a permissão de Deus, porque isso certamente não nasceu no coração de Deus, isso pode ser proveniente do desejo de poder do homem, mas Deus permitiu que isso acontecesse. Mas o tempo para terminar, o tempo vem do alto. Há um tempo designado para que isso acabe, e esse tempo não vai falhar. Vai chegar a hora em que nós vamos nos abraçar de novo. Ó, igreja amada do Senhor, vai chegar a hora em que nós vamos nos reunir no templo e vamos adorar a Deus e vamos cantar louvores ao Senhor e vamos declarar que Ele é santo, 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 que Ele é um Deus de amor, que Ele é o único digno de receber louvor e adoração. Unidos como povo de Deus em adoração. Vai chegar esse momento, meu amado, minha amada. Se prepare para esse dia, que será um dia de grande alegria. Mas enquanto esse dia não chega, adore ao Senhor todos os dias, porque todos os dias Ele é digno de adoração e louvor. Mas tendo recebido essa resposta do Senhor, Abacuque cumpriu, fez tudo que o Senhor mandou, mas a situação permanecia. O tempo designado não era aquele tempo. E é isso que a gente precisa muitas vezes entender. Precisamos ter paciência para que no tempo certo, o tempo determinado por Deus, as coisas aconteçam. Aquele emprego venha, aquela conversão venha, aquele marido seja salvo, a ação do coronavírus acabe, para que muitas pessoas se voltem ao Senhor e entrem pela porta do templo dizendo que o Senhor é Deus, que Jesus Cristo é o Salvador, declarando que Ele é Deus Todo-Poderoso, Deus de amor. Amados, eu quero dar um testemunho aos irmãos.
Eu tenho escutado de pessoas não crentes que elas têm orado, que elas têm lido a Bíblia. Precisamos olhar com os olhos da fé essa situação. É Deus agindo no coração do homem, para que o homem possa entender que ele não é nada e que ele precisa de Deus. E eu creio, amados, que tendo passado a questão do coronavírus, muitas pessoas não crentes buscarão as igrejas, buscarão os irmãos para ouvir a palavra do Senhor, para que o Senhor seja adorado pelos lábios dessas pessoas. Ó, meus amados, fiquemos firmes, permaneçamos perseverantes, porque tudo que o Senhor faz para a glória do seu nome. Eu gostaria de terminar essa mensagem aos irmãos lá no capítulo 3, versículo 16, que é uma das passagens mais lindas. A Bíblia ela é toda linda, ela é a palavra de Deus, mas eu gostaria de compartilhar isto com os irmãos. Diz assim, capítulo 3 de Abacuque, versículo 16: Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Havia um sentimento no coração de Abacuque a respeito daquele povo. Aquele povo era cruel. Mas a justiça não vem de homens, vem de Deus. Abacuque tinha certeza da justiça e do juízo de Deus sobre a vida dos ímpios, sobre a vida daqueles que tramam contra o povo de Deus, ainda que sejam usados como instrumento de Deus. E ele diz, no versículo 17, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha nos currais, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que não entendamos o porquê que passamos por lutas, por dificuldades, ainda que não entendamos o porquê que o templo esteja fechado, porque a igreja está aberta, você é a igreja, você continua falando de Jesus. Podem fechar o templo, mas não podem parar a igreja. Não podem calar os lábios de um adorador. Não podem conter a nossa voz. Não podem fazer com que o nosso amor por Jesus não extravase além de nós. Ainda que não entendamos o porquê de muitas coisas no mundo, porque algumas pessoas passam fome, porque algumas pessoas passam necessidade, porque pessoas morrem, Abacuque ele nos ensina algo. Ainda que não entendamos muitas coisas, amados, é preciso que a gente se exulte no Senhor e nos alegremos no Deus da nossa salvação. Que a alegria do Senhor seja a tua força. Que você nunca esqueça que a promessa de Deus, de que Ele sempre estaria conosco, é para a sua vida e para a minha vida. Ele vai permanecer conosco até a consumação dos séculos. Não estamos sós. O Senhor Jesus está conosco. Se alegre e exulte-se no Deus da sua salvação. Que Deus abençoe sua igreja, que Deus abençoe o seu povo, que Deus possa ter misericórdia de todos nós, que Deus cumpra a vontade dele na sua vida e na minha vida. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, hoje e sempre. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.